Como utilizar o Paraguai para os seus objetivos. É isso que você vai ver nesse vídeo. Estou aqui no Parque Passeio Villa Elisa, muito interessante. Cheguei faz pouco tempo, não caminhei tanto aqui. Vou mostrar aqui um pouco para vocês como é que é esse parque. Bem bonito, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, pessoal. Parque muito bonito, tá? Uma tranquilidade total. Hoje tá um dia frio. Olha ali. Ó as vacas. Muito interessante. Olha ali. E uma tranquilidade total aqui. Pouquíssimas pessoas. Então, basicamente, aí o parque completamente livre. Nessa tarde fria, mas com sol. Né? Então, para mim, assim, é basicamente o clima ideal. Eu vou conferir aqui quantos graus tá. Mas tá um clima ideal. Agora tá na máxima do dia 15 graus, mas um clima, pelo menos para mim, muito agradável, que é um frio, mas não é nenhum frio muito absurdo, com sol. Então, excelente para caminhar, para atividades ao ar livre, porque não tem chuva, não tá aquele dia nublado, mas tá um pouco frio, então você não vai se cansar muito e vai poder aí desfrutar do momento, né, ao ar livre. Aqui esse parque muito arborizado, bem tranquilo, então um local excelente para gravar esse vídeo de como utilizar o Paraguai para os seus objetivos. Bom, cada pessoa, cada família, ela vai poder utilizar o Paraguai de certa maneira. Por exemplo, uma família ou uma pessoa que já não quer mais viver no país dela, ela pode obter uma residência legal no Paraguai. Por quê? Porque isso vai possibilitar ela de, a qualquer momento que ela queira, ou que essa família queira, simplesmente ir para o Paraguai e viver lá. Tá? No Paraguai, no caso, o que tem é a residência temporária e depois pode ser renovada para permanente. Caso queira obter a permanente direto, é pelo processo chamado processo SUASSE. Esse processo aí, ele vai exigir a abertura de uma empresa, a apresentação de um projeto e um investimento de, no mínimo, $70 mil em 10 anos, tá? Então, geralmente, a maioria das pessoas vão obter aí a residência temporária. Então, para uma família que já pensa em sair do país que ela está, ou mesmo um indivíduo que já pensa nisso, é importante que ele tenha essa possibilidade. Ao menos que queira ser um nômade digital e sair viajando como um turista permanente, tá? Um viajante permanente, que é uma pessoa que não para em nenhum país, que não excede a estadia de turista nesse país, tá? Então, assim, residência legal, ela pode ser utilizada nesses casos. No caso de que uma pessoa quer garantir a possibilidade futura de poder ir para um outro país, ou caso ela já escolheu, né, não, ok, eu quero ir para o Paraguai mesmo, não quero ir no futuro, quero ir agora. Então, claramente, ela vai ter que fazer o processo. Porém, não se limita só a isso. Tá? Por exemplo, para um nômade digital, faz muito sentido obter, pelo menos, a residência fiscal no Paraguai. Por quê? Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que ela tem aí algum tipo de renda que provém de fora do país dela, ok? Ou ela tem algum business digital, ou ela trabalha para alguma empresa digitalmente, ok?
Então ela tem uma renda proveniente de outro país. O que ela pode fazer? Ela pode obter a residência fiscal no Paraguai. Para isso, ela vai precisar o quê? Ela vai precisar obter a residência legal e a cédula. Com a cédula, ela faz a abertura do RUC. Mantendo o RUC ativo, ela mantém a residência fiscal, inclusive com direito à emissão de um certificado de residência fiscal, o que pode fazer muito sentido em alguns casos, caso o país dessa pessoa peça esse certificado. Então, para um nômade digital, ele obteve a residência fiscal no Paraguai. O Paraguai é um país de imposto territorial. O que isso significa? Significa que ele não vai taxar a renda. Tudo bem? Do Brasil? Conhece? Quando trabalhei na obra do Barracho. Tu és de la municipalidade? Agente, nosso. Ah, É minha companheira de trabalho. que bueno. ¿Cuál es Oh, tu nombre? lindíssimo este parque. Yo estoy caminando un poco. Primera vez que vengo acá. Eu percebi. Aí hago vídeos para YouTube. Aí, pessoal. Vai depender muito do local que você tá. Às vezes você ficou, não sei, num bairro, em uma cidade que as pessoas elas vão mudar, né? Elas vão ter outros costumes, mas em Assunção, na grande Assunção, né? Que é onde eu estou agora, muito tranquilo, tá? É interessante mostrar isso aí para vocês e vamos continuar aí a caminhada. Então eu tava falando da residência fiscal. Então para um nômade digital vai fazer muito sentido obter aí essa residência fiscal, porque ele vai poder, por exemplo, criar uma conta bancária, tá? Por exemplo, em um banco digital que vai pedir uma residência fiscal. No caso desse nômade digital já ter dado saída fiscal, por exemplo, do Brasil, tranquilo, ele obtém a residência fiscal do Paraguai, cria uma conta bancária com essa residência fiscal, pode abrir aí uma empresa offshore, por exemplo, uma LLC dos Estados Unidos, só vai ter o gasto para manter essa empresa completamente ok, né? Na questão aí do envio dos formulários necessários para um não residente dos Estados Unidos, mas dependendo do quanto de renda essa pessoa obter, vai ser ínfimo. Então assim, e fora que tem aquela questão que muitas vezes uma pessoa ela não quer pagar o imposto para um determinado país, ok? Então, sendo residente fiscal de um país territorial e obtendo a renda por uma empresa de fora, certo? Que não exige que essa pessoa pague imposto, como é o caso da LLC, essa pessoa fica pagando 0% de imposto, tá? Inclusive, ela pode viver no Paraguai, ela pode passar um mês no Paraguai, passar 3 meses em outro país, ir para a Europa, ir para vários países sem ter que pagar impostos, tá? E tudo isso é legal. Tudo isso é legal, são estratégias fiscais. Então, se você aí se vê numa situação parecida, ou você aí tá com algumas dúvidas, será que eu tiro minha residência fiscal do país que eu tô? Será que eu busco alternativas? Qual é o caminho que eu devo seguir? Que conta bancária eu devo criar? Você pode entrar em contato comigo e você pode agendar um horário, um dia, e eu vou falar com você e nós podemos aí montar um plano personalizado para o seu caso. Porém, como eu estou falando do Paraguai, eu vou voltar. Então, para famílias ou para indivíduos que pensam no futuro ou atualmente em viver no Paraguai, ótimo. Residência legal já está ok. Para uma pessoa que ela quer viajar, ela quer continuar viajando, mas ela não quer pagar impostos, ela pode obter uma residência fiscal no Paraguai e abrir uma offshore, tá? Tranquilamente, só precisa analisar o caso com mais calma, certo? Para ver se vai se enquadrar
nessa estratégia que eu acabei de passar, mas é basicamente isso. Agora, existe um outro caso, que é a questão do investimento no Paraguai. Que é investimento? Investimento imobiliário. Por que eu estou falando de investimento imobiliário? Porque assim, uma pessoa, ela pode pensar assim, ó, é o seguinte, eu tenho muitas coisas no Brasil, tá? Por exemplo, ela tem imóveis, ou ela tem investimentos no Brasil, e ela fala, ó, a partir de agora, eu quero começar a diversificar os meus investimentos. O que ela pode fazer? Ela pode simplesmente começar a adquirir imóveis no Paraguai. Que tipos de imóveis? Geralmente, apartamentos, né? Por quê? Porque apartamentos vão ter uma liquidez boa, tá? Superior a casas, por exemplo, e vai ter também uma demanda por aluguel, principalmente se for comprado em um local estratégico. Por quê? Porque um apartamento, a pessoa ela vai ter aí, muitas vezes, lazer nesse prédio, vai ter uma segurança maior e vai acabar tendo um conforto por um preço ok. Né? No caso de Assunção, a cidade, não a grande Assunção, casas estão ficando cada vez mais raras. Né? Por quê? Porque as casas, caso elas não sejam de uma família, caso seja para alugar, o preço do aluguel vai ser muito, muito alto. Então a pessoa ela poderia tranquilamente alugar um apartamento bom e ficar nesse apartamento. Então, acerca de investimentos imobiliários, apartamentos principalmente. Que tipos de apartamentos? Aí vai variar. Mas o que geralmente mais chama atenção pelos rendimentos são monoambientes. Monoambientes que podem ser comprados aí por menos de 40 mil dólares. Em locais bons, em localizações estratégicas. Agora eu tenho que continuar aqui. Em localizações estratégicas, tá? Perto de faculdade, há a possibilidade de comprar um monoambiente por aproximadamente 42 mil dólares. Com alta liquidez, rendimento líquido de aproximadamente 7%. Tudo isso que eu estou falando aqui, você pode me contatar e eu vou te mostrar. Caso você decida fazer investimentos, eu vou te assessorar para que você faça tudo isso com a máxima segurança. Então, outra maneira de utilizar o Paraguai é com investimentos imobiliários. Por quê? Porque ao invés de simplesmente tirar o dinheiro de um país e colocar em outro numa conta bancária, muitas vezes vale mais a pena comprar um imóvel, mesmo um imóvel na planta, caso seja aí de uma desarrolladora confiável e com histórico de sucesso, que é o caso das desarrolladoras que eu posso te apresentar. Então, fazendo uma comparação, uma pessoa ela pode simplesmente tirar o dinheiro e colocar em um banco, tá? Em outro país. Ok, se uma pessoa, por exemplo, ela está tirando de uma moeda mais fraca e colocando em outra mais forte, como é o caso, por exemplo, do dólar perante a maioria das moedas, ou, por exemplo, do franco suíço perante a maioria das moedas, pode ser uma jogada relativamente inteligente, tá? Porque ela vai acabar diminuindo a perda do poder de compra. Porém, colocando em um imóvel, em um país ou cidade, onde tem uma pirâmide demográfica sustentável, onde tem aí uma grande possibilidade de crescimento econômico, isso é muito, muito interessante. Por exemplo, comprar um monoambiente com piscina, com uma academia, não tão grande, mas uma academia ok, com sala para trabalhar, por exemplo, com churrasqueira, por 32 mil dólares,
é acessível. E é de se esperar que um rendimento de 10% ele vai acontecer. Isso é o esperado. Então, por isso que existem essas oportunidades, tá? Seja por Airbnb, seja alugando para o mercado local. Por quê? Um monoambiente no Paraguai, falando da Grande Assunção, ele vai girar entre $250 até uns 350, sem móveis. Com móveis, cerca de $400, tá? Então, assim, isso alugando mensalmente. Por dia no Airbnb, pode esperar algo como $25, $30 por dia, tá? Então, vamos pensar numa ocupação de 2/3. 20 dias com $30, $600, tá? Aí coloca aí, tira 20% da administração, que geralmente vai ser 20%, pode ser menos, 15, 25, vai depender de quem vai estar administrando, tá? Mas eu vou pegar 20%, 2/3 de ocupação e 20%. 30 vezes 20, 600, tira 20%, fica aí 600 menos 120, $480, tá? Aí claramente vão ter aí alguns gastos, tá? E quem me contatar e quiser saber mais sobre imposto e tudo mais, eu posso falar, mas o imposto ele não vai passar de 1% por ano, tá? Da propriedade. E expensas, né? Seria aí o que é conhecido como condomínio, vão ser aí para um apartamento pequeno, por exemplo, um monoambiente, coisa aí de 30, 40, $50 por mês, tá? Um apartamento maior pode ser 100, $200, tá? 300, talvez for um apartamento muito grande, ok? Então vai ser basicamente aí pelo tamanho do apartamento. Então, existem excelentes oportunidades e é mais inteligente, no meu ponto de vista, investir em um imóvel, colocar o dinheiro em um imóvel do que simplesmente colocar no banco. Por quê? Por exemplo, quando o imóvel está na planta, aqui no Paraguai, e quando ele é listado, quando já fica pronto, geralmente sobe 15 ou 20%. Conforme o tempo for passando, daqui, por exemplo, lançou daqui 2, 3, 4, 5, caso o país continue se desenvolvendo, o custo de vida aumente um pouco, pode ser que chegue a 30, 40, 50% de valorização do preço que foi pago, tá? Fora isso, está ocorrendo aí um rendimento por aluguel. Então, eu vejo de maneira positiva o investimento imobiliário, ok? Então, falei aí sobre a residência legal, que é principalmente aí para quem quer ter um plano, caso queira sair no futuro, para uma pessoa que já quer sair e principalmente para quem não tem um segundo passaporte. Se você não tem um segundo passaporte, é extremamente recomendável que você aplique a teoria das bandeiras, pelo menos tendo uma residência legal. Ah, mas e o Paraguai? Eu gostaria de ter uma residência legal em outro país. Uruguai. Uruguai também é uma opção. Você pode entrar em contato comigo e você pode fazer a sua residência no Uruguai de maneira segura e eficiente, ok? Então, assim, existem opções. E principalmente o Paraguai e o Uruguai são as residências mais atrativas pelas vantagens fiscais, tá? Que podem ser obtidas em ambos os países, e o Paraguai leva melhor nesse ponto, a qualidade de vida, entre outros fatores, tá? Então, além da residência legal, tem a possibilidade de obter a residência fiscal, mesmo sem morar no país, o que é muito interessante para nômades digitais, por exemplo. Outro ponto que eu trouxe é a questão dos investimentos imobiliários, e alguns podem pensar assim: e a cidadania paraguaia? Já recebi aí
pessoas falando, quero a cidadania paraguaia, ou como tirar a cidadania paraguaia, pergunta sobre o passaporte. Assim, o Paraguai, ele não é o país mais interessante para isso, porque o Paraguai ele tem um acordo de permitir aí a dupla nacionalidade com a Espanha e com a Itália. Então, em teoria, apenas esses dois países, pessoas nacionais desses dois países, podem obter a cidadania paraguaia. Ou, caso uma pessoa se naturalize paraguaio, ela, em tese, perderia a cidadania brasileira. Eu acredito que isso tende a mudar, tá? Eu acredito que isso tende a mudar, ficar cada vez mais flexível, possibilitar cada vez mais. E para uma pessoa obter um passaporte no Paraguai, ela vai ter que ter 3 anos de residência permanente e aí ela pode solicitar e iniciar o processo de naturalização. Agora, se o objetivo de algum de vocês é obter um passaporte, o primeiro passo é buscar entender a genealogia e ver se há possibilidade de obter algum passaporte por descendência, por ser descendente de algum povo, de algum país, tá? Não sendo esse o caso, existem algumas opções. A primeira opção que vem em mente é o Uruguai. Uruguai, para pessoa solteira, 5 anos de residência. Para casados, 3 anos. Tem que morar no Uruguai. Tá? Existe uma exigência de moradia mesmo. Porém, algo muito interessante. Uma pessoa que ela vai para lá, ela pode ter aí uma isenção de tributos sobre rendimentos do exterior. Por um período aí de 10 anos. 10, 11 anos, tá? Nesse período, se ela estiver morando lá, ela já vai poder cumprir aí com os 3 anos ou os 5 anos, no caso de pessoas solteiras. E ela pode iniciar aí o processo de obter o passaporte uruguaio. Só que o passaporte uruguaio ele não tem essas restrições. Então é uma opção interessante. Outras opções que também vem em mente, a Argentina e o México. O México também vai ter aí uma exigência de moradia durante um período e é possível aí obter o passaporte mexicano, tá? A Argentina também. Só que no caso da Argentina, existe um ponto que precisa ser levado em conta, que é a Argentina não permite que uma pessoa renuncie à cidadania no futuro. Então, por exemplo, se uma pessoa obtém o passaporte da Argentina, a pessoa que no futuro ela queira renunciar a essa cidadania argentina, ela não vai conseguir, ok? Porque isso não é permitido. Então, caso a Argentina venha taxar os argentinos a nível de passaporte, essa pessoa, basicamente, ela não vai poder evitar isso, que é o que ocorre com os Estados Unidos. Pessoas dos Estados Unidos, US person, eles precisam pagar impostos baseado na cidadania. Então, pessoas que elas alcançam um nível financeiro mais alto, muitas vezes elas preferem o quê? Renunciar à cidadania dos Estados Unidos, o que é permitido, e, por exemplo, obter uma cidadania no Caribe, tá? Existem países no Caribe que permitem isso, tá? A partir de um investimento imobiliário ou de uma doação, ou elas obtêm aí algum outro passaporte e simplesmente renunciam à cidadania para pagar menos impostos ou simplesmente para não ter que pagar impostos para os Estados Unidos especificamente. Então, esse é o vídeo de como utilizar o Paraguai para os seus objetivos. Eu nem falei de conta bancária muito, tá? Porque
esse é um outro vídeo que eu quero fazer, que é sobre contas bancárias offshore. Então, se você quer que eu faça um vídeo sobre contas bancárias offshore, deixa o comentário abaixo, ok? Que eu posso fazer esse vídeo. Então, entre no site da Fato Paraguai, entenda melhor como funciona essa assessoria, entre em contato e caso você queira investir em imóveis, entre diretamente em contato. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, até o próximo.